período para questionamentos. Professora Larissa, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para iniciar esse ciclo, que eu acho que, tenho certeza, que vai ser bem proveitoso para todos nós da comunidade acadêmica. O tópico de hoje me é muito caro, né? Falar sobre revisão sistemática para mim sempre foi muito agradável e eu espero que a partir dessa exposição as pessoas possam ter mais aproximação com o método e passar a desenvolver de uma forma adequada esse tipo de estudo. Eu gostaria de declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse a essa apresentação. Inicialmente, as revisões eram narrativas, então é importante a gente frisar essa diferença que existe entre uma revisão narrativa, uma revisão aberta e uma revisão sistemática. Qual a diferença básica? Bom, existem várias diferenças, mas a básica é, na revisão narrativa ou revisão aberta, o pesquisador, o autor, ele é o centro, né? Então, esse autor, essa pessoa tem uma pergunta a ser respondida, e essa pergunta vai ser respondida baseada em suas impressões sobre o assunto, sobre o tema, em sua expertise no assunto e em suas experiências pessoais. Então, esse pesquisador, ele vai fazer uma busca na literatura não sistematizada e desenvolver essa revisão que é narrativa ou aberta. O que acontece? A quantidade de informações crescente, né, na literatura, a quantidade de artigos publicados crescente, que vem sendo crescente na literatura, suscitou a necessidade de se desenvolver um método para se realizar essas revisões. Então, a revisão sistemática vem para responder essa demanda. Então, os autores têm que ser mais de um, no mínimo duas pessoas, que são, na realidade, os atores do processo de revisão sistemática. É desejável que tenha mais de dois, até para resolver questões de conflitos e se vai introduzir ou não determinado artigo referência na revisão. Então, esses autores, eles se reúnem, eles elaboram uma pergunta de investigação, eu vou falar posteriormente como definir essa questão. Eles se apegam a um método, que é um método desenvolvido pelo Prisma, e eles desenvolvem a revisão sistemática. Tá? A revisão sistemática nunca pode ser desenvolvida diretamente sem seguir uma sistemática ou um protocolo fixo. Esse gráfico que eu trouxe para vocês terem uma ideia da quantidade de produção de revisões sistemáticas e meta-análises nos últimos anos. A gente pode ver que a partir de 2005, a gente teve uma quantidade crescente de produção de artigos com esse método, e a partir de 2015, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a minha seta, a partir de 2015, esse crescimento se tornou exponencial. Em 2019, nós tivemos aproximadamente 12 mil publicações de artigos de revisões sistemáticas, e em 2020, até junho de 2020, a gente teve 6 mil publicações. Provavelmente, nós vamos atingir próximo a 12 mil ao final do ano. Então,
com esse surgimento de uma demanda, de um método, de uma sistematização para o desenvolvimento de revisões sistemáticas, a primeira publicação surgiu em 1999, que foi o Coram Statement. Qual a limitação desse guideline, né, desse protocolo? A limitação é que ele foi desenvolvido apenas para ensaios clínicos randomizados. Então, e os estudos observacionais, eles ficariam de fora. Para se resolver essa questão, foi publicado em 2009, o PRISMA, que é o que a gente utiliza até hoje. Claro que esse protocolo de revisão sistemática já foi modificado inúmeras vezes. Quase todo ano eles têm um comitê, que eles se reúnem anualmente e fazem modificações e publicam extensões desse protocolo. Então, são modificações pequenas, mas são modificações importantes. Por quê? Porque todos os anos eles revisam o que é que está saindo, o que é que está sendo publicado em termos de revisões sistemáticas e meta-análises, e eles revisam a qualidade dessas publicações. Se a qualidade das publicações não está de acordo com o que eles pretendem com o protocolo, eles fazem algumas alterações em alguns itens desse prisma para que para elevar o nível de das publicações. Um exemplo dessas publicações de extensão do prisma é o prisma para as network meta-análises, que na realidade são meta-análises onde você faz comparações indiretas. Através de métodos estatísticos, você consegue comparar uma intervenção com a outra sem necessariamente haver essa publicação. Por exemplo, você tem uma intervenção A, que é comparada com placebo, uma intervenção B, que é comparada com placebo, e uma intervenção C, que é comparada com placebo. Mas você não tem um estudo head-to-head, ou seja, um estudo comparativo entre intervenção A e droga B. Então, através desse método, que é a Network Meta-Analysis, você consegue inferir e fazer comparações entre intervenções que não foram nos estudos originais comparadas diretamente. Bom, aqui a última versão do Prisma vai ser publicada agora em 2020. Não foi publicada ainda, mas o grupo já se reuniu, já fez algumas modificações. A principal modificação sempre foram 27 itens, mas eles incluíram alguns subitens para que ficasse mais claro para os pesquisadores os objetivos, o que é que deve conter uma publicação de revisão sistemática, e o diagrama da revisão sistemática também sofreu modificações, mas a gente ainda não tem acesso a essa modificação. Bom, falando especificamente do processo de revisão sistemática. A revisão sistemática não é um estudo in loco, ou seja, você não vai coletar, não é um estudo primário, é um estudo secundário. Você vai estudar você vai realizar um estudo a partir de estudos primários ou estudos que já foram realizados previamente. A questão mais importante de uma revisão sistemática, embora as pessoas possam menosprezar um pouco, é definir a pergunta de forma correta. A pergunta da revisão sistemática. Pergunta todo mundo tem, né? Se a gente abrir aqui essa sala com esses participantes todos e perguntar quem tem perguntas sobre determinado tema. Todo mundo vai lançar uma pergunta e o céu
se as nossas perguntas se transformassem em lanternas chinesas, o céu ia ficar repleto de perguntas. Mas o nosso objetivo não é apenas lançar uma pergunta qualquer. Essa pergunta deve ser trabalhada com carinho e com cuidado. Porque uma pergunta mal elaborada, ela pode destruir todo o processo de revisão sistemática e culminar com um resultado inadequado ou até inesperado, e muito distante da realidade. Então, a pergunta, para ela ser bem elaborada, ela deve atender esses 3 principais critérios, dentre outros, que eu vou comentar aqui mais à frente. Então, existe lacuna na literatura, ou seja, o que a gente tem até agora de publicação é suficiente para responder essa pergunta ou não? Se o que a gente tiver na literatura for suficiente, essa pergunta estiver respondida, não tem sentido a gente fazer uma pergunta respondida previamente. Outra questão importante é: existe nexo causal ou é uma associação espúria? Então, a gente tem que ter como explicar o porquê que a gente quer investigar determinado tema ou determinada questão. E, não menos importante, se é relevante para os usuários. Vou comentar mais adiante também quem são esses usuários, né? Todo estudo que a gente publica, ele tem um público-alvo. E esse público-alvo são os usuários da nossa pesquisa. Então, quando a gente estiver desenvolvendo uma questão, para qualquer estudo, mas em se tratando de revisão sistemática, isso é muito importante. A gente deve sempre se perguntar se o tema, primeiro, o tema que a gente escolheu, esse tema é adequado, ele tem uma prioridade elevada no momento atual, ele é factível, é original, é relevante para a comunidade que você quer atingir, que é o seu consumidor final, né, que vai consumir o artigo. E as questões, elas devem ser precisas e efetivas, tá? Elas devem refletir incertezas ainda presentes na literatura, como eu falei, né? Ela deve preencher alguma lacuna ainda existente na literatura. Como eu falei, a pergunta da revisão sistemática, ela serve como bússola. Na realidade, ela que guia todo o processo de revisão sistemática. Ela vai guiar a busca na literatura, ela vai guiar quais serão os critérios de elegibilidade para o estudo, ela vai guiar a extração de dados e ela vai guiar os resultados que você vai obter. Então, como eu falei, elas devem ser claras, precisas, relevantes, não devem ser feitas se as respostas já estiverem estabelecidas na literatura. E a pessoa que vai desenvolver o estudo, ou as pessoas, os autores, eles devem ter expertise no tema a ser explorado antes de elaborar a questão. Não adianta eu querer responder perguntas ou elaborar perguntas sobre algum tema que eu não tenha conhecimento. E seguir, o que eu acho mais importante, esse formato PICOT, durante a elaboração da questão. Se a gente conseguir seguir esse formato, a gente consegue uma maior fluidez em todo o processo de revisão sistemática. Como eu falei como eu comentei anteriormente, sobre os usuários, né? Então, a gente deve ter sempre em mente que as questões desenvolvidas e a serem respondidas, elas devem ser pertinentes, né? Elas devem ser pertinentes e correspondentes ao cotidiano dos usuários. Então, elas devem ser próximas do que acontece no mundo real. Devem ser questões de interesse coletivo. Então, eu posso ter uma questão que seja bem elaborada, mas só para satisfazer o meu ego, uma curiosidade pessoal.
Esse estudo não vai ser de interesse coletivo, provavelmente não vai ter um grande impacto e uma grande amplitude no alcance dos seus resultados. Se você envolve os usuários, eles podem auxiliar a discernir a aplicabilidade dos resultados de acordo com o contexto, ou seja, as diferentes realidades. Então, eu preciso ter bem claro qual é, aonde eu quero chegar, que tipo de usuário eu quero, que tipo de população eu quero atingir com os meus resultados da minha revisão sistemática. Além de tudo isso, promove uma transparência do processo. Então, consultar pessoas ligadas ao tema e experts no assunto é sempre bom. E pessoas também que vão consumir o resultado da sua pesquisa. Então, quem são esses usuários? São os profissionais, né? Estamos falando aqui de saúde, os profissionais de saúde que prestam assistência aos pacientes, os próprios pacientes, né? Quantas vezes a gente está na assistência e os pacientes levantam questões que são extremamente pertinentes. E a gente pensa, poxa, não tinha pensado nisso, eu vou estudar isso. Por quê? Porque foi uma demanda do usuário final. Geralmente, as questões de pacientes focam em qualidade de vida e eventos adversos, que são as questões que eles mais têm dúvidas. E outros usuários são sistemas de saúde pública, empreendedores de políticas públicas e etc. Então, como eu falei anteriormente, esse é um formato onde você consegue englobar vários aspectos e consegue formular uma questão de maneira mais adequada possível. Porque você contempla na sua questão a população, quem, a intervenção, o que, a comparação, o que é que está sendo comparado, o desfecho, o tempo ou período de seguimento desses pacientes e o local. Então, se você formula uma pergunta de investigação seguindo esse formato, você consegue definir critérios mais precisos de elegibilidade, que está representado aqui por essa barreira, e você consegue que só ultrapasse essa barreira estudos ou referências que se encaixem no objetivo da sua revisão sistemática. Então, a construção da pergunta vai guiar a construção dos seus critérios de inclusão e exclusão, que vai permitir que você não deixe que, inadvertidamente, artigos ou referências que não se encaixem no seu objetivo final ultrapassem e sejam incluídos na revisão sistemática, distorcendo seus resultados. Aqui eu trouxe 2 artigos publicados. Esse primeiro artigo foi realizado com ensaios clínicos, e o segundo artigo foi realizado com estudos de coorte. Às vezes não dá certo. Não dá certo porque a questão foi mal elaborada ou não dá certo por outros motivos. Eu trouxe aqui um exemplo, isso aqui é real. A gente elaborou uma revisão sistemática com meta-análise sobre uma droga X, que não vou citar aqui, porque não é relevante. Se essa droga X, a gente elaborou essa pergunta, se essa droga X possui efeito neuroprotetor em indivíduos nos estágios iniciais da doença de Parkinson. Era uma pergunta de interesse da comunidade acadêmica, de médicos, né, da assistência e usuários do sistema, que são os pacientes com doença de Parkinson.
A resposta dessa pergunta poderia suscitar novas pesquisas na área. Nós desenvolvemos todo o estudo, fizemos a revisão sistemática, a meta-análise, chegamos a um resultado negativo. Esse foi considerado um estudo negativo. Estudo negativo não é porque é ruim, não. É um estudo um estudo que vai ao encontro, ou seja, ele nega o que está habitualmente descrito assim, ele vai na contramão do que está descrito até o momento. E ele nunca foi aceito para publicação. Sob a forma de revisão sistemática, nós conseguimos publicar como uma revisão aberta, uma revisão narrativa, mas sob a forma de revisão sistemática, ele foi sistematicamente negado para publicação. Depois de definirmos a pergunta de forma correta e com método, nós partimos para a escrita do projeto e registro. Por que isso é importante? Por que escrever um projeto logo no início do processo de revisão sistemática é importante? Dentre outros aspectos, eu gostaria de ressaltar, primeiro, se você tem um projeto e você tem 3, 4, 5 pessoas envolvidas em seguir um método específico, se você tem um projeto, um guia, fica muito mais fácil evitar se desviar do foco e evitar vieses, sejam eles quais forem. Então, um projeto a ser seguido por todos atrela os atores do processo e evita mudanças e desvios no meio do caminho. Sempre tem uma pessoa ou outra que tem uma ideia no meio do caminho, vamos acrescentar tal coisa, acho que a revisão vai ficar mais completa se nós acrescentarmos tal variável, vamos estudar essa outra variável. Então, isso tira o foco da questão principal e pode atrapalhar até na questão dos resultados. Então, o projeto é importante nesse sentido e também porque o projeto ele permite que isso seja replicado. Então, a transparência é um dos pontos principais em todo o processo de revisão sistemática. Então, se seu projeto pode ser replicado por qualquer pesquisador em qualquer lugar do mundo, seu projeto está bem feito. Outro ponto importante que muita gente esquece é o registro da pesquisa no Próspero, que é um site para registro de revisões sistemáticas em andamento ou projetos em andamento. O que pode acontecer se eu esquecer de inscrever minha revisão sistemática nesse site? Pode acontecer o que aconteceu com o nosso grupo há muitos anos, não tantos assim, mas há alguns anos. Nós desenvolvemos uma revisão sistemática com meta-análise, belíssima, em genética, e por algum motivo, que eu não me lembro qual, essa revisão não foi registrada no Próspero. No dia da submissão, nós fomos fazer uma última revisão para ver se tinha sido publicada alguma coisa nesse sentido, e nós percebemos uma publicação, acho que havia 2 dias, uma publicação de um artigo exatamente igual, com os mesmos resultados e com o mesmo gráfico de floresta. Então, nós ficamos impossibilitados de publicar a revisão sistemática, porque ia configurar plágio.
Por quê? Porque nós não inscrevemos o trabalho no site. Por um lado, foi bom, porque primeiro nós aprendemos, nunca mais isso se repetiu, e segundo, foi bom porque nós podemos ver que a revisão sistemática estava correta, de acordo, já que os resultados foram exatamente os mesmos. Então, os componentes do projeto são basicamente os mesmos de qualquer estudo clínico. A única diferença está nos métodos, que é o que eu vou me ater aqui nessa exposição. Aqui não é propaganda não, tá? Aqui são dois gerenciadores de referências, que na realidade não são só gerenciadores de referências. Eles têm múltiplas funções e facilitam bastante quando você decide fazer uma revisão sistemática, eles facilitam bastante todo o processo. Primeiro porque eu tenho mais experiência com EndNote, você consegue fazer o banco de artigos, de todos os artigos que você quiser incluir, tanto para a escrita da introdução, do racional, quanto para a inclusão na revisão sistemática ou meta-análise. E, além disso, facilita no momento da escrita, porque você não tem que ficar se preocupando com formatação de referências para determinada revista. Isso é importante também, que eu até vou chamar atenção nesse momento. Quando você decide fazer uma revisão sistemática, sempre projete ou defina pelo menos 2 ou 3 revistas que você pretende submeter seu artigo. Não faça toda a revisão sistemática e depois você vai pensar em qual revista esse artigo pode ser publicado. Por quê? Porque quando você tem as revistas ou a revista, você pode querer uma revista só, quando você tem a revista em mente, você já desenvolve todo a escrita baseada nas formatações específicas exigidas pela revista. Cada revista tem lá várias páginas de exigências com relação a formato, com relação a modelo de referências, com relação até a resolução de figuras, né? Então, quando você inclui gráficos de meta-análise, a figura do prisma, né? O gráfico do prisma, que é a figura que é o flowchart. Então, tudo isso cada revista ela define que resolução essa imagem deve ter, porque senão fica borrado no momento da publicação. Então, se você já tem essas informações previamente, facilita bastante no momento da escrita, fora você poder incluir, excluir referências durante a escrita e sem se preocupar com o que está acontecendo no final do artigo, que são as inclusões e as modificações nas referências, porque isso é feito de forma automática. Se você já tem o seu banco de artigos, você já inclui, exclui, modifica, altera a ordem das referências sem se preocupar muito com o que está acontecendo nas referências lá no final do artigo e te poupa bastante trabalho. Não são programas gratuitos, não são pagos, mas eu acho que vale a pena o investimento. Se você se dedica à escrita de revisões sistemáticas, vale a pena o investimento. Bom, escrevemos o projeto, registramos no Próspero, agora a gente vai partir para o trabalho exaustivo. Coloquei aqui, seleção exaustiva dos estudos. Nada mais é do que definição de critérios de inclusão e exclusão. Tá? Quais são os estudos? Que tipo de estudos você quer que serão incluídos nessa revisão? Eles devem ser sempre coerentes com a sua pergunta, né? A sua pergunta é transformada em objetivo. Então, eles devem
ser sempre coerentes com o objetivo, que na realidade é a pergunta do estudo. Os critérios de inclusão e exclusão, eles podem expandir demais ou restringir demais o alcance da sua revisão sistemática. Quanto mais critérios de exclusão você acrescentar, menor alcance dos seus resultados. Então, se você restringe muito, qual a população, quais os desfechos, se você começa a restringir demais os seus critérios de exclusão, de inclusão, e começa a aumentar também os seus critérios de exclusão, o seu alcance da sua revisão sistemática também vai ficar comprometido. Atualmente, existem revisões sistemáticas de revisões sistemáticas. Eu li algumas, então, o tipo de estudo, além dos ensaios clínicos, além dos estudos observacionais, vocês podem também fazer revisão sistemática de revisão sistemática, onde cada revisão sistemática entra como um estudo, entra com o poder e todas as características de um estudo, como se fosse um estudo único. Então, os critérios de inclusão e exclusão, basicamente, eles estão atrelados às características da pergunta que eu já falei, né? Aquele formato Picot. Então, é sempre bom definir que tipo de população você vai incluir, qual o tipo de intervenção, se é uma droga, se é uma reabilitação, se é uma aula que você vai ministrar, se é um panfleto que você vai entregar e depois você vai fazer isso aqui nos estudos primários, tá? Se é um panfleto que você vai entregar e você vai fazer uma pesquisa sobre o que as pessoas aprenderam com aquela informação, o local onde foi realizados os estudos primários, né? Se você vai colocar limitação de país, por exemplo, se você coloca, só quero estudos realizados nos Estados Unidos, tá? Se sua pergunta for sobre uma doença tropical, seu resultado está totalmente comprometido. Por quê? Porque eles não publicam doença de Chagas, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões de inclusão e exclusão, principalmente quando a gente trata de temas que não são temas afeitos a todos os países. O local da assistência é importante, se você vai querer só pacientes hospitalizados ou que você vai querer pacientes a nível ambulatorial, home care, etc. O tamanho da população a ser estudada, isso é relativo, tá? Você pode definir que você não quer estudos com menos de 200 indivíduos, por exemplo. Aqui é um número arbitrário, aleatório, tá? Mas não é recomendável que você exclua ou defina um N mínimo. Por quê? Porque você vai estar provavelmente excluindo muitos estudos, onde o N é pequeno, mas que eles compilados com outros estudos, eles não conseguem sozinhos mostrar uma diferença estatisticamente insignificante. Mas quando você compila esses estudos, você aumenta o poder do estudo e você, consequentemente, consegue mostrar. Então, não é muito recomendável que você defina um N mínimo. Você deve definir que tipo de estudo você quer incluir na sua revisão sistemática, se estudos observacionais, ensaios clínicos ou revisões sistemáticas. A língua de publicação, eu vou me ater a alguns itens desse, vou discutir com mais
vagar. O período e a literatura cinzenta. Literatura cinzenta, apesar de eu achar esse nome meio pejorativo, é toda a literatura que não está indexada e que não é fácil de encontrar. Então, são bancos de tese, dissertações de mestrado, pôsteres publicados em congressos, dados não publicados ou estudos que ainda estão em andamento. E esses dados, geralmente, exigem muito dos pesquisadores. Exigem muito tempo e dedicação para que eles sejam encontrados. Se você opta por utilizar critérios amplos, você é uma faca de dois gumes. Na realidade, você consegue abarcar um número grande de estudos. Você pode ter que lidar com excesso de artigos. Isso prejudica o andamento da revisão sistemática, porque você vai ter que ler e selecionar dentro daquele monte de referências que foram conseguidas através da busca. Você vai ter que selecionar ler um por um e selecionar dentro daquele montante de artigos os que são relevantes para responder a sua pergunta. Se você utiliza critérios muito restritos, ajuda a homogeneizar o que é encontrado, você vai encontrar estudos extremamente parecidos, né? Torna a realização da revisão sistemática mais fluida e mais factível. Eles geralmente se prestam a responder uma questão bem específica, onde você não precisa de tantos artigos, assim, de uma vasta busca na literatura. Porém, tem um inconveniente. Eles podem trazer essa questão de diminuir a validade externa e introduzir o viés de seleção, que é um problema que deve ser levado em consideração. Eu vou falar posteriormente sobre essa questão de viés de seleção. Então, você amarrando todos esses critérios de inclusão e exclusão à pergunta nesse formato PICOT, você diminui a sua possibilidade de tanto de desenvolver ou de chegar a um resultado não desejável ou longe da realidade, quanto torna mais fácil todo o processo de revisão sistemática. Essa questão sempre vem à tona. Se os ensaios clínicos, os dados de ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, controlados com placebo, se eles são suficientes para responder a pergunta, ou se é necessário uma revisão sistemática desses artigos para elevar o nível de evidência, o grau de evidência. Às vezes, um único artigo de ensaio clínico muito bem feito, ele pode responder a pergunta e não necessariamente você deve fazer uma revisão sistemática desse assunto. Por quê? Porque a pergunta já foi respondida com 1 ou 2 ou 3 ensaios clínicos muito bem realizados. Então, sempre avaliar essa questão. Não, porque é ensaio clínico, é muito bem feito, o desenho é perfeito, eu vou fazer uma revisão sistemática perfeita. Às vezes não é necessário que você faça, porque a pergunta já foi respondida pelo ensaio clínico. Então, não vale a pena você fazer uma revisão, gastar tempo, dinheiro, para fazer uma revisão sistemática sobre uma coisa que já foi respondida por um ensaio clínico muito bem feito. Quanto à revisão sistemática de ensaios clínicos, como os ensaios clínicos, geralmente, eles têm critérios muito restritos, principalmente de inclusão,
Então, eles excluem muitas coisas, muitos pacientes, até para não comprometer os resultados desses ensaios. Então, isso também traz alguns inconvenientes, né? Como, por exemplo, a validade externa desses resultados. Então, se você tem critérios muito estritos, a gente não consegue extrapolar esses resultados para outras populações, por exemplo. Eu trouxe aqui, como eu falei anteriormente, vieses de publicação. O que são vieses de publicação? Como a gente consegue aferir isso? Esse aqui é um gráfico de funil invertido. Isso aqui está no programa de meta-análise que você escolher. A gente utiliza o Comprehensive Meta-Analysis, mas você pode fazer pelo Stata, pelo R, qualquer programa estatístico que você tiver maior domínio. Eu quero saber, primeiro, se essa meta-análise, aqui são todas essas figuras aqui são dados fictícios, tá? Isso aqui foi o que construí, não foi tirado de nenhum artigo. Eu construí aqui um gráfico de floresta. Esse é um gráfico de floresta, essa é a linha de nulidade, onde não existe, onde o valor pode ser 0 ou pode ser 1, a depender se for um valor contínuo, né? Se for uma variável contínua, diferença de média, por exemplo, a linha de nulidade vai ser 0. Se for um risco relativo, um odds ratio, a linha de nulidade vai ser 1. O que quer dizer isso? Qualquer estudo que toque essa linha de nulidade, esse estudo não tem significância estatística. Então, é o caso desse primeiro estudo aqui. Cada quadradinho desse corresponde a um estudo que foi incluído nessa meta-análise específica. Então, esse estudo está tocando a linha de nulidades, quer dizer que esse estudo não tem significância estatística. O que quer dizer esse quadrado? Esse quadrado quer dizer o effect size, ou seja, o tamanho perfeito, o efeito na realidade, né? Desse estudo. E o que quer dizer o tamanho do quadrado? O tamanho do quadrado quer dizer que esse estudo tem um determinado peso. Então, o segundo estudo tem um quadradinho maior. Isso quer dizer que o segundo estudo tem um peso maior nessa análise do que o primeiro estudo. E o segundo estudo tem um peso maior do que o último estudo. Então, o diamante, que deveria estar aqui no final, eu não coloquei porque não é o objetivo desse slide explicar o diamante, mas o diamante ele vai ser deslocado a depender do peso de cada estudo nessa compilação, tá? Então, provavelmente esse diamante estaria por aqui. Com relação à consistência, que era o que eu queria falar com esse gráfico aqui. Consistência quer dizer que se eu traçar uma linha paralela à linha de nulidade, que é essa aqui cheia, essa linha cheia é a linha de nulidade, e essa tracejada, essa de bolinha, é uma linha paralela que perpassa todos os estudos. Se essa linha perpassar todos os intervalos de confiança, que são intervalos de confiança, esqueci de falar, são essas linhas horizontais, tá? Aqui representa o intervalo de confiança de cada estudo. Então, e aqui intervalo de confiança do primeiro estudo, intervalo de confiança do segundo estudo, intervalo de confiança do terceiro, intervalo de confiança do quarto. Se eu traçar uma linha paralela à linha de nulidade e ela perpassar por todos os estudos incluídos na meta-análise, isso quer dizer que há consistência entre esses estudos. Isso assim
é só uma percepção visual, sem fazer nenhuma análise adicional. Eu posso afirmar que esses estudos são consistentes. E se esse estudo aqui tivesse do lado de cá? Bom, aí eu já poderia inferir que não existe uma consistência tão grande entre esses estudos. Mas a gente tem como calcular o grau de heterogeneidade, o grau de consistência entre os estudos em termos matemáticos. Mas é só de visualizar, a gente já pode afirmar que essa meta-análise apresenta estudos que são consistentes entre si. E com relação a viés de publicação, a gente avalia através do gráfico de funil invertido. Então, a gente pode perceber que a maioria dos estudos, que são esses círculos, essas bolinhas, eles estão concentrados do lado direito. Tá? Alguns abaixo, alguns acima, mas não tem nenhum estudo aqui. Isso quer dizer o quê? Que há viés de publicação. Para não haver viés de publicação, os estudos deveriam estar espalhados e tomando não toda, mas assim, deveria ter um estudo aqui, um estudo aqui, um estudo aqui, um estudo aqui, mais ao centro, um estudo aqui mais à esquerda. Então, a gente consegue detectar viés de publicação através do gráfico de funil invertido, que também está no programa qualquer programa de meta-análise. A inclusão de estudos observacionais suscita também muitas questões, principalmente inclusão de série de casos ou inclusão de bases de dados, como bases de dados nacionais, etc. Para estudos de coorte, caso controle, a gente tem escalas de avaliação de qualidade, que são essas aqui, MUS e Newcastle, Ottawa. Então, a gente consegue, através dessas escalas de qualidade, selecionar os estudos com uma sistemática melhor do que se a gente resolver fazer uma revisão sistemática com bases de dados ou série de casos. Além do que, a série de casos não se propõe o relato de série de casos não se propõe a realização de estudos de revisão sistemática, e sim suscitar questões para a realização de estudos com um nível de evidência maior, como ensaio clínico, estudo de caso controle, estudo de coorte. As vantagens de se utilizar estudos observacionais em revisões sistemáticas é que eles são mais próximos à realidade. A gente tem um maior tempo, isso aqui é importante. Os ensaios clínicos, geralmente, eles têm um tempo muito curto de observação dos efeitos. Por quê? Por questões financeiras, enfim. O tempo de observação desses pacientes nos ensaios clínicos, em geral, tirando a parte aberta, né, open label, mas o tempo de observação desses pacientes, dessas intervenções, é geralmente curto. E tem alguns desfechos, e principalmente reações adversas, que não se desenvolvem nesse tempo curto de observação nos ensaios clínicos. Então, a vantagem de se fazer revisões sistemáticas de estudo de coorte seria exatamente você conseguir observar esses pacientes por longos períodos e, consequentemente, detectar efeitos ou efeitos indesejáveis que não aconteceriam num ensaio clínico de curta duração. Com relação à língua de publicação dos estudos. Existe muita discussão, devo incluir estudos publicados em francês, em alemão, em mandarim, ou só estudos em inglês é o suficiente? Bom, já se foi realizada uma pesquisa com relação a isso, com relação à confiabilidade de só selecionar estudos publicados em língua inglesa para as revisões sistemáticas, e se viu que a chance de você perder estudos relevantes para a sua revisão sistemática, se você excluir estudos publicados em outra língua que não inglês, é muito pequena.
a não ser que você esteja estudando o seu objeto de estudo seja uma coisa muito específica, onde esse objeto de estudo está restrito à Rússia, por exemplo, à China, enfim, está restrito a determinadas regiões onde a maioria das publicações são na língua nativa. Então, você tem que avaliar essa questão. Se o seu objeto de estudo for um objeto que não tem essas peculiaridades, a inclusão só de estudos em língua inglesa e na sua língua nativa, na sua língua materna, né, em português, no caso, nosso, em português, é o suficiente. E outra coisa, se você resolver incluir estudos em outras línguas, você tem que ter domínio, fluência e domínio na língua que você vai analisar o artigo. Não deve entregar o artigo para uma pessoa, um tradutor, analisar, porque a gente sabe que pode existir aí um viés, introduzir um viés na sua pesquisa. Então, com relação à literatura cinzenta, a gente tem muita dificuldade de realmente encontrar esses dados, né, e compilá-los. O racional para que a gente amplie essa busca para a literatura cinzenta, ou seja, artigos não indexados, é que as revistas, a gente sabe, têm a tendência de publicar os resultados positivos, ou seja, os artigos que trazem resultados positivos. Então, se você busca outras fontes de referências para incluir na sua revisão sistemática, você consegue minimizar os vieses de publicação. E o que seria essa literatura cinzenta? Eu já falei de algumas, né? Já falei de banco de teses, dados governamentais, apresentação em congressos. Você pode estabelecer um contato direto com os experts ou pessoas que estão desenvolvendo pesquisas na mesma linha que você. E existem sites de registros de ensaios clínicos, onde você pode consultar ensaios em andamento, que ainda não foram finalizados, mas que já têm dados previamente, resultados preliminares. Além disso, tem alguns sites que trazem também informações sobre essa Grey Literature. Tem no Canadá, que é esse primeiro aqui, tem na Europa e tem em Nova York. Então, são sites onde você pode localizar também com maior facilidade essa literatura cinzenta. Com relação a anos de publicação, é importante, eu devo limitar minha pesquisa a um determinado período, digamos, eu só quero estudos publicados nos últimos 10 anos. E se eu deixar de fora alguma coisa importante que foi publicada anteriormente a esse período? Então, a gente deve pensar sempre na pergunta e no nosso tema de investigação. Houve alguma coisa nesses últimos 10 anos ou nos últimos 20 anos que mudou, que possa ter modificado, interferido na tendência dessa pergunta? Por exemplo, nesse gráfico que eu inventei, que eu criei aqui, a gente percebe que na década de 90, os resultados estavam à esquerda do gráfico, da linha de novidade. Então, favorecendo intervenção A. E a partir de 2007, as publicações começaram a trocar de lado. Então, só observando essa linha temporal, a gente pode perceber que alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aqui nesse período, entre 2005 e 2007, pode ser a introdução de uma nova droga, pode ser a mudança de alguma política pública, enfim, a mudança das características da população, uma mutação nova, alguma coisa aconteceu e que fez com que a tendência
modificasse. Então, esse estudo é importante de ser feito, até para a gente conseguir delimitar um período de tempo de estudo válido e que a gente consiga também justificar por que a gente está delimitando 10, 5, de onde surgiu esse número? Eu quero 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos ou sem limite de tempo. Então, a gente tem que conseguir justificar tudo que a gente escreve. Então, é importante avaliar essa questão também. Na seleção de artigos, a gente também deve pesar essa questão de quantidade e qualidade. Às vezes, a gente não quer perder uma referência, um artigo, amplia demais a busca e termina sobrecarregado com um monte de referências a serem avaliadas, estudadas, lidas, a serem extraídos os dados, e isso leva a perda de tempo, às vezes, desnecessária. Então, a gente tem que saber pesar bastante essa questão para construir uma estratégia de busca que é extremamente importante, com termos que sejam precisos, porém que abarquem o maior número possível de documentos no tempo. Então, a construção da estratégia de busca também é um passo fundamental no sucesso da revisão sistemática. As bases de dados, eu trouxe aqui algumas, mas as mais comuns são a Medline, que traz artigos em geral, e a Cochrane também traz artigos em geral, mas a gente tem a Embase e outras bases que têm outros focos. O Lilacs tem um foco mais local, e tem as outras bases que trazem focos em determinados temas. Se eu estou estudando psicologia, eu não vou deixar de fora essas bases de dados. Se eu estou fazendo um estudo em enfermagem, eu não devo deixar de fora essa base de dados e assim vai. Mas, no geral, essas duas bases são suficientes para a maioria dos artigos. A gente sempre deve fazer uma busca piloto. Essa busca piloto deve ser restrita ao Medline. É só para a gente sentir, né, o que é que a gente vai encontrar na literatura. Depois dessa busca piloto, a gente adequa os descritores das outras bases e refina. Larissa, você está me ouvindo? Larissa? Estou ouvindo, pode falar. Sim, desculpe essa interrupção assim tão abrupta, eu vi que você estava bem empolgada, mas é porque já tem mais de 1 hora. Então, a nossa sugestão, eu sei que você não sentiu, a gente fica empolgado com uma coisa que gosta. Então, minha sugestão é que você pare em algum momento, que você escolha, e que a gente continue na próxima quarta, de onde você parar. Eu acho que vai ser mais útil para nós da assistência, sabe? Ter mais oportunidade de discutir com você e, eventualmente, também ter uma discussão agora sobre os pontos que você já colocou. Mas fica a seu critério. Sim, a gente pode parar agora. Deixa eu ver aqui. Não, termine e quando for o momento você diz, a gente abre para a audiência. Só vou terminar essa questão de seleção. A próxima seria extração de dados e terminaria, mas tudo bem. Sim, como tornar a busca inicial eficaz, sempre incluir esses termos que estão associados à pergunta inicial, né, naquele formato, incluir os operadores booleanos, usar filtros, usar a literatura cinzenta, se for necessário, e a checagem de referência dos artigos encontrados também é válida, porque às vezes a gente encontra nas referências dos artigos que a gente não conseguiu
alcançar com a busca nas bases de dados. Aqui eu coloquei alguns operadores booleanos, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Ô, Lari, nesse ponto, eu acho que seria importante mesmo que nós discutíssemos mais essas questões. Você poderia começar na quarta da tela anterior, que já começam questões mais técnicas, isso. Como tornar a busca inicial eficaz. Eu acho que isso seria ótimo para nós da audiência. Também. Então, pode ser? Pode sim, claro. Então, pessoal, está aberto a discussão.